Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus que é a nossa melhor companhia. A Palavra de Deus é a luz que nos guia. A Palavra de Deus é a luz que nos direciona para em tudo vivermos a vontade do Senhor. E é por isso que nós invocamos sobre nós o nome do Senhor nosso Deus, pedindo sua luz, sua proteção, pedindo que o Senhor nos dê a direção da nossa vida a cada dia. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu servo. Me ensina, Senhor, a fazer tua vontade. Dai-me, Senhor, tua bênção, tua graça, tua luz e a tua proteção. Dai-me, Senhor, a tua direção para que, pela tua palavra, eu seja iluminado, pela tua palavra eu seja conduzido, pela tua palavra eu seja direcionado. Que a tua bênção, Senhor, esteja conduzindo os meus passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui, bendito seja Deus que no seu amor nos ensina a cada dia a realizar a sua vontade. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Então, o nosso estudo de hoje, da Palavra de Deus, está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Lucas 2, versículo de 1 a 7. Nós estamos percorrendo o caminho da infância de Jesus. E hoje, especificamente, quando vamos meditar no nascimento de Jesus, é essencial que nos detenhamos nos detalhes, em tudo aquilo que a palavra está nos dizendo sobre esses acontecimentos salvadores. Acontecimentos históricos que vêm salvar nossa própria história, vêm salvar a própria história da humanidade, vêm resgatar a própria história da humanidade. A humanidade se divide antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. A nossa vida deve se dividir assim também, antes de conhecermos Jesus e depois que conhecemos Jesus, porque Jesus faz toda a diferença na nossa vida. E é assim que nos narra a palavra de Deus, como foi o nascimento do Divino Salvador. Naqueles dias, foi publicado um decreto do imperador Augusto, ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. É importante, pode até parecer insignificante, a narrativa desses fatos aqui. Lucas está nos contextualizando que o nascimento de Jesus aconteceu num período histórico, que Deus entrou na história humana, Deus entrou no meio dos acontecimentos humanos, e é no meio da história humana que Deus intervém para salvá-la, para resgatá-la. É no meio da nossa história, do nosso contexto histórico, que Deus vem em nosso socorro. Por isso que é importante a gente, quando faz memória da presença de Deus em nossa vida, que nós coloquemos a contextualização histórica dos acontecimentos. Veja como é importante isto. Quando Deus vem ao nosso encontro? Deus vem ao nosso encontro, eu estou passando por isso, estou vivendo isso, estou enfrentando aquilo, por ocasião desse fato, desse acontecimento. E até você lembra, o presidente do Brasil era esse, o presidente americano era aquele. E é dentro desse contexto que Deus nos intervém. Meu encontro com Deus se deu no contexto quando João Paulo II era Papa. Foi nesse período tão importante da história, da Igreja, da humanidade, que
a minha história com Deus se desenvolveu. Então, esses elementos históricos, o quanto era importante, é isso que Lucas está fazendo aqui, contextualizando e, inclusive, dando os acontecimentos políticos, como diz aqui o versículo, o próximo versículo, que é o versículo 3, todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Também José, que era da casa e da linhagem de Davi, ele subiu da Galileia. Vamos entender que, olha, agora a contextualização geográfica. Nós entendemos o contexto histórico e, inclusive, o contexto genealógico, como é importante também. José era da casa, era da família de Davi. E o motivo dele estar saindo é justamente esse. Ele saiu da Galileia, região da Galileia, importante, né? As 3 regiões que compõem Israel na época de Jesus. Embaixo a Galileia, no meio a Samaria e acima está a Judéia. Então ele sai da região da Galileia para ir até a região mais acima, que é a Judéia. Então, ele sai de Nazaré e ele vai para a cidade de Davi, chamada Belém. E ele foi para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aí vamos lembrar a gravidez divina de Maria. José é seu esposo, mas ela está grávida, não é por obra de José, mas por obra do Espírito Santo, como nós estamos acompanhando toda a narrativa bíblica. Quando nós estamos acompanhando esse contexto aqui do nascimento em Belém, nós vamos voltar lá às profecias do livro de Samuel, quando Deus diz a Davi que a bênção não sairá da sua casa, nem o herdeiro. Aliás, nem o herdeiro sairá da sua casa, porque o herdeiro do trono de Davi virá da sua casa. Então, o verdadeiro herdeiro, o verdadeiro trono de Davi, esse trono eterno. E é dessa descendência que está nascendo Jesus, o Salvador. É importante lembrar que Maria também era da casa de Davi. Mas aqui no caso, como se conta geralmente a paternidade, né? E por isso que se menciona então. O elemento fundamental é isso, é que Jesus é o cumprimento das promessas divinas. Então Deus fez uma promessa ao seu povo. E a promessa que seria da linhagem e da casa de Davi. E é por isso que Jesus, aliás, Maria e José voltam às origens mais remotas. De onde vieram? Vieram da casa de Davi. Quanto é importante a gente voltar às nossas origens para compreendermos, inclusive, a própria ação redentora e salvadora de Deus. Deus nos salva no berço. Deus nos salva na nossa linhagem. Deus nos salva da nossa descendência. Deus nos salva de onde nós viemos. Quanto é importante reconhecer a casa que viemos, a família de onde viemos, porque é nela que Deus opera a sua graça salvadora. Quando estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então vamos anotar esse versículo 7 para entendermos todo esse contexto que se deu o nascimento de Jesus. Lucas 1, 7 é a grande mensagem para o dia do nosso estudo de hoje. Então Maria é que deu à luz o seu filho primogênito. E aqui a gente entenda primogênito no sentido do cumprimento da lei. É o primeiro filho que é entregue, que é consagrado a Deus. Não que Maria teve outros filhos, mas ela teve este filho como o primeiro, e o primeiro é aquele que vai ser consagrado a Deus. Então é por uma questão legal que aqui designado como primogênito. Ele é envolto em faixas.
E aqui, quando diz que ele é deitado numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria, é para entender que é nesse contexto humano, de falta de acolhimento, de falta de lugar, que nasce o pobre Jesus. E quando digo pobre, é porque humanamente ele nasceu pobre. É porque no meio de nós ele nasceu em meio à pobreza. É porque no meio de nós ele não nasceu como majestade. Ele ele nasceu pobre no meio dos pobres. Ele nasceu pobre em meio aos pastores, ele nasceu pobre em meio aos animais, ele nasceu pobre no lugar, numa manjedoura, onde era o lugar de alimentar os animais. Deus visita os pobres e visita a nossa pobreza. Deus se faz pobre por nós para nos salvar de toda a nossa pobreza. Mas é preciso reconhecer que humanamente é assim que nasce o divino Salvador. É preciso reconhecer e ver que as Sagradas Escrituras nos mostram que o lugar operante da salvação é na pobreza humana. Seja na pobreza material, como o lugar da pessoa que não é apegada aos bens deste mundo, seja no reconhecer a nossa pobreza, porque nela é o lugar da ação de Deus. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Estamos diante do texto bonito que hoje estudamos, que é o Natal, o nascimento de Jesus. Vemos aqui nesses poucos versículos como que a história do céu e da terra sempre se junta num contexto de grande humildade. José, que no meio dessa viagem, que não foi programada, mas feita por necessidade, existia a necessidade do recenseamento, que para ali se desloca com Maria e Jesus nasce ali. Eles não esperavam que a coisa fosse assim, mas não podiam imaginar que aquele evento especificamente ele estava dentro de um contexto muito maior. Na profecia de Miqueias já se dizia que o Salvador deveria nascer em Belém. E lá nasceu. E aqui muitas são as realidades simbólicas, né? A primeira é exatamente essa da migração de José e de Maria para a cidade de Belém, mostrando assim que para as coisas novas a gente deve ser reconduzido à origem. É a cidade de Davi. Ali Davi foi pastor, ali está nascendo agora o verdadeiro pastor. Por isso ele pode ser chamado filho de Davi, porque até o seu local de nascimento é exatamente onde Davi também nasceu, onde Davi também viveu. Outras coisas interessantes, o nome da cidade, Belém. Belém, ao pé da letra, quer dizer, em hebraico, ali a casa do pão, né? Casa do pão, deixando a entender de maneira simbólica, né? Para a gente, casa do pão seria padaria, né? Mas naquele tempo, casa do pão é de onde provém os elementos dos quais se faz o pão. Lembrando já o contexto eucarístico que virá depois. Então já está tudo, sabe, meio que embaraçado. Da parte de Deus, alguns textos do Antigo Testamento, eles têm um sentido próprio, mas tem um outro reservado que só se mostra realmente no cumprimento de algumas profecias ou então em alguns eventos que Deus conduz por ali, mudando o significado daquele texto que já existia. Nós vemos aqui também Maria, que com muita humildade deposita o seu filho ali na manjedoura e de maneira bem especial essa casa, hospedaria que não podia recebê-los, a gente tem algumas formas de podermos interpretar. Uma delas é essa própria, existia uma espécie de um albergue, não tinha mais vaga, um tempo frio, muita gente migrando para lá para o recenseamento, não tinha espaço, então eles ficaram no relento mesmo. A outra coisa é lembrando que José é da cidade de Belém, a sua família, ao menos é assim, é de natureza patriarcal, né? Então seu pai ele realmente é dali, que então eles teriam se colocado não numa gruta campal, mas uma espécie de gruta que está no fundo da casa. Tem a casa, aí a casa tem um local onde se deixa os animais do lado de dentro, para aproveitar inclusive o calor nesse tempo de frio, e aí tem uma gruta. E aí poderíamos chamar de hospedaria, então, um quarto, um espaço onde se receberia os hóspedes, e claro, uma mulher grávida não tinha como estar num lugar apertado, e por isso podem ter se deslocado para esse outro espaço dentro da casa. As duas possibilidades, elas existem, mas de qualquer forma, o mais importante é Jesus deitado na manjedoura, mostrando que Deus quis começar tudo com uma história humilde, para mostrar para a gente que aquele que tudo tem não precisa de tanta coisa. E nós devemos também buscar em nossas vidas aquilo que é essencial, não estar cheio de coisas, mas com aquilo que realmente nos serve. Meu Pai,
Eu te dou graças por teu Filho Jesus, que nasceu para ser o nosso Salvador. Eu te dou graças porque tu se fizestes e se faz presente no meio de nós, em Jesus, nosso divino Redentor. Eu te dou graças, Jesus, porque nasceste de Maria e visitastes a nossa pobreza, porque tu nascestes pobre, tu nasceste no meio dos pobres, tu nascestes para salvar nossa pobreza. Eu te dou graças, Jesus, porque tu enriquecestes nossa natureza humana, tão empobrecida pelos nossos pecados. Eu te dou graças, Jesus, porque o teu nascimento é luz para toda a humanidade. Eu te dou graças, Jesus, porque o teu nascimento é redentor, é salvador. Bendito sejas, Senhor nosso Deus, que nos libertou e nos salvou em Jesus, nosso divino Salvador. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você. Deus abençoe imensamente nossa casa, nossa família, que acolhe Jesus, nosso Salvador. E eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.